ó. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse é o primeiro versículo. Agora, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Crônicas 9. Desculpa, 1 Crônicas 4. São 2 versículos da nossa mensagem hoje. 1 Crônicas, capítulo 4. Você vai se assustar aí, porque parece uma genealogia sem fim. Mas a gente vai ler o versículo 9 e o versículo 10. Todo mundo achou? Tá lá? Já? Tá, ó. Tá, versículo agora, 1 Crônicas 4, versículo 9 e versículo 10. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe, deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia as minhas terras, seja a tua mão comigo, e faz do que o mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha lhe pedido. Então, esses 2 versículos aqui vão marcar a mensagem de hoje. Eu queria que você prestasse bem atenção naquilo que o Senhor tem para falar ao teu coração nessa noite. 1 Pedro 5,6 fala sobre humilhação, mas fala sobre humilhação debaixo da mão de Deus. O apóstolo Pedro, ele fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse versículo aqui, ele foi retirado de uma carta que Pedro escreveu para os cristãos judeus expulsos de Jerusalém. Eu sempre gosto de dar o contexto do versículo, de onde a gente tirou, para a gente entender o que estava acontecendo aqui, tá? Vários judeus, vários cristãos foram expulsos de Jerusalém por causa da perseguição e foram espalhados pela Ásia Menor e para todos os crentes em todos os lugares. Então, Pedro, quando ele escreve, o objetivo dele é consolar esses irmãos que estavam fugindo por causa da perseguição. E, consequentemente, essa carta serve para nós também, tá? Quando se fala em sofrimento, nos sentimos esmagados, subjugados, devastados. Toda vez que a gente sofre alguma coisa de alguém ou de alguma circunstância, a gente fica subjugado, a gente fica devastado. O sofrimento, ele tem muita forma de acontecer na nossa vida. Existe o abuso físico, né? Às vezes as pessoas sofrem porque sofrem abuso físico. Existe a fraqueza em virtude de uma enfermidade. A gente sofre também quando está no leito de um hospital ou tem uma doença crônica que a gente precisa conviver com ela, né? Quando a gente é perseguido, a gente também se sente esmagado. A dor e a angústia, elas tentam nos fazer desistir, se render e ceder. Os cristãos do primeiro século, eles estavam sofrendo, e muito, enfrentando abusos e sendo perseguidos por crerem e obedecerem a Jesus. Eu digo, irmãos, que nós aqui no Brasil, a gente não sofre nada por ser crente. Uma vez ou outra que alguém faz uma chacotazinha, fala alguma coisinha, joga uma indiretinha no trabalho. Mas se a gente for comparar os nossos irmãos em países, alguns países aí, que todo mundo tem acesso à internet, sabe, né? Como tem cristão morrendo por causa da sua fé. Tem um pastor nigeriano, eu vi há pouco tempo atrás, ele estava pregando a palavra e os líderes, né, do local, né, é muito tribal, né, muitos lugares tribais, e começaram a mandar ele se calar. Ele precisava parar de ficar pregando a palavra. Ele não parou, ele disse que não ia parar. Mataram a família dele toda. Toda a família, gente, não ficou nenhuma pessoa, só ficou ele. Não mataram ele, mataram toda a família dele. Então, quando a gente fala de sofrimento, né, o povo de Deus no passado sofreu muito. Quando a perseguição veio, depois que Jesus ressuscitou, foi assunto ao céu, se também não fosse a perseguição, os cristãos tinham ficado ali em Jerusalém, não tinha saído. Foi por causa da perseguição que o evangelho se espalhou, porque as pessoas saíram dos lugares que estavam e nesse caminho elas iam pregando a palavra, né? E
eles sofreram demais. A perseguição se espalhou, e onde quer que os irmãos se reunissem havia perseguição. E Pedro sabia muito bem o que era perseguição. O apóstolo Pedro, ele já tinha sido preso, ele já tinha sido espancado, ele já tinha sido ameaçado. Ele viu vários discípulos, né, amigos dele, morrerem. Né? Ele viu, inclusive ele foi mártir também, ele morreu numa cruz, crucificado. Né? Ele pediu até para ser colocado na cruz de cabeça para baixo, porque ele não se sentia honrado em morrer do jeito que Jesus morreu. Então essas pessoas, elas deram praticamente a vida por causa do Evangelho. E Pedro, nesse momento aqui, ele não estava morto ainda, ele era um servo de Deus, né? Ele era um pilar da igreja primitiva, e ele não poderia se deixar abalar por essas coisas. Então ele escreve uma carta para essa igreja que estava dispersa, perseguida, que sofria pela fé, e oferece conforto para eles, esperança, e incentiva esses irmãos a continuarem leais a Cristo. E nessa carta de Pedro, eu não vou ler a carta toda, claro, eu peguei só um versículo, ele agradece a Deus pela salvação, ele explica aos irmãos que as provações, elas refinam a nossa fé, e eles também, o apóstolo Pedro também diz que eles deveriam crer, apesar das circunstâncias. Ele fala assim, os antigos crentes, eles não sabiam muito sobre o plano da salvação. Eles não compreendiam totalmente o plano da salvação. Mas nós compreendemos, porque o plano da salvação é Cristo. Nós vemos Cristo, nós vimos Cristo, nós andamos com Cristo, nós caminhamos com Cristo, nós vimos Cristo fazer milagres. Então, aqui, a palavra de Deus diz aqui que em resposta a essa grande salvação, Pedro exorta os irmãos a viverem uma vida santa, a temer e a confiar no Senhor. Pedro exorta eles a serem honestos, afetuosos e serem semelhantes a Cristo, imitando a Cristo em todos os aspectos. Então Pedro fala que não é porque vocês estão sendo perseguidos que vocês vão ser rebeldes, que vocês vão desobedecer pai e mãe, que vocês vão desobedecer os seus senhores, que na época tinham escravos ainda. Então ele fala nessa carta várias coisas. E Pedro nos dá algumas instruções especiais aqui. De que como os anciões deveriam cuidar do rebanho de Deus, que os jovens deveriam ser submissos aos mais velhos, que as pessoas deveriam confiar em Deus e se colocar debaixo da mão de Deus. É aí que entra a mensagem. Vocês precisam se colocar debaixo da mão de Deus, para que no vosso tempo Ele vos exalte. Como seres humanos, nós sempre nos preocupamos com a nossa posição e a nossa condição social, né? Quando a gente fala assim, humilhação, ninguém gosta muito de ouvir essa palavra. Humilhar-nos perante, né? Ninguém quer se humilhar perante ninguém. A gente está sempre esperando receber algum tipo de reconhecimento pelo que a gente faz. Pode ser no local de trabalho, pode ser dentro da família. Mas estar debaixo da mão de Deus deve ser sempre a nossa prioridade. E Deus tem um cronograma. Foi falado até aqui no momento do louvor, né? Que eu fiquei prestando atenção. Deus tem um cronograma para a nossa vida que não será adiantado e não será atrasado. Será no tempo dele. A Kênia falou isso aqui, né, no momento da ministração. Eu falei, glória a Deus, que eu já tinha colocado isso na mensagem. E é uma realidade. Deus, Ele não vai fazer nada porque você está com pressa. Ele não vai adiantar nada na sua vida porque você está com pressa. Ele vai fazer tudo no tempo dele. E a nossa função é o quê? Obedecer. Obedecer humildemente a Deus e Ele vai nos abençoar no tempo dele. E eu digo, vai ser nessa vida ou vai ser na próxima? Porque a nossa vida ela não termina só aqui. A nossa vida ela vai ter uma continuidade. Às vezes a gente esquece disso, né? E já acha que a nossa vida vai acabar aqui. Não. A nossa vida terá uma continuidade. Então, se Deus não te abençoar nessa vida, com certeza Ele vai te abençoar na próxima. Essa é a nossa esperança. Quando a gente pensa em mão de Deus, né? Mão de Deus. Se coloque debaixo da mão de Deus. Se humilhe debaixo das mãos de Deus. Iad, mão. Iad. São duas letras. O Iud, que é um ponto. É a menor letra do alfabeto hebraico, é o Iud. É um pontinho lá em cima. Nem parece uma letra, mas ela é uma letra. E essa letra, que é igual uma gotinha, ela representa o poder concentrado de Deus. Então, na palavra mão existe essa gotinha, essa letra, o Yud, né? E tem o Dalet, que o Dalet o significado da palavra, da letra Dalet é porta. Então, quando você pensa em mão de Deus, o que é a mão de Deus, irmã Alessandra? A mão de Deus é poder e é acesso. Não esquece disso.
Debaixo da mão de Deus tem poder e tem acesso. É muito importante você gravar isso, tá? E alguns versículos aqui comprovam isso. O melhor lugar para você estar é debaixo da mão de Deus. O melhor lugar para você estar. Então, quando Pedro fala assim, humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a vosso tempo vos exalte, Pedro está dizendo, olha, o melhor lugar para a gente estar nesse momento é debaixo da mão de Deus. Porque debaixo da mão de Deus tem poder e tem acesso. Isaías 41:13 fala assim, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Olha quantos versículos falam sobre a mão de Deus. Meu pequeno povo de Israel, você que é tão desprezado pelos outros povos, não tenha medo. Eu vou ajudá-lo, diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Salmo 89:13 fala assim, teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. Salmo 31, versículo 15 fala assim, o meu futuro está nas tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Olha só, o salmista sabia da importância de estar debaixo da mão de Deus. O meu futuro está nas mãos de Deus. O rei lhe concedera tudo o que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. Esdras 7, versículo 6. Olha só que importante, né? Dava uma pregação, cada versículo desse. Veja, Isaías 49:16. Eu gravei você na palma das minhas mãos. Deus falando isso para o seu povo. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. João 10, versículo 21. Então, existem vários textos na Bíblia que falam dessa importância. Eu estar debaixo da mão de Deus. E tem um homem na Bíblia que reconheceu que precisava da mão de Deus para a sua vida. Esse homem, foi o versículo que a gente leu em 1 Crônicas 4, 9 e 10. O nome dele era Jabes ou Jabez, né? Cada um fala de um jeito. Mas quando você olha aí, se você pegar a sua Bíblia, em 1 Crônicas 4, se você começar lá em 1 Crônicas, já no capítulo 1, não precisa ler, só passa os olhos. Só passa os olhos no capítulo 1. Passa os seus olhos no capítulo 2. Passa os seus olhos no capítulo 3. O que você está vendo aí? O que você está vendo? Uma lista de nomes. Só nomes. Esses são os filhos de Israel: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Asser. Os filhos de Judá foram Onã, Selá, contando a genealogia da nação de Israel, dos 12 filhos de Jacó, dos descendentes de Judá, dos descendentes de Davi, das tribos de Israel. Você sabe que genealogia é uma coisa cansativa, ninguém gosta de ler genealogia, são extensas, são cansativas, e os capítulos vão só falando de filho de quem, era filho de quem. E quando você começa o capítulo 4, você vai lendo, se você for lendo ele, você pode ver, ó. Os filhos de Judá foram esses foram filhos de pai de Etã, e vai, versículo 4 vai falando. Quando chega no versículo 9, acontece algo interessante, porque essa lista para do nada. Do nada, para-se a lista, filho de quem, faz uma pausa nessa ladainha de nome. O historiador que escreveu isso limpa a garganta, muda a forma, tipo assim, parece que está falando assim, peraí, esse homem aqui, eu vou ter que dar um detalhe dele. Não vou poder falar que ele era filho de quem. Não, eu vou ter que parar e vou ter que explicar quem era esse homem. Vocês precisam saber, parece que ele lembra, sabe? Não, esse aqui eu tenho que falar alguma coisa para vocês sobre isso. E ele fala, e realmente ele fala. Ele fala sobre Jabez. Até onde sabemos, esse Jabez aqui, ele viveu no Reino do Sul. Depois da conquista de Canaã, durante o tempo dos juízes, lá os primeiros livros da Bíblia, lá no tempo dos juízes, ele viveu nesse tempo, tá? Ele nasceu na tribo de Judá e ele se tornou finalmente um notável líder do seu clã. Porém, na realidade, a sua trajetória começa com o seu nome.
Aqui a gente leu assim, ó. E foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. A sua mãe o chama de Jabez, porque com dores dei à luz. Jabez significa uma coisa muito ruim. O nome Jabez significa uma coisa muito ruim. Jabez significa deserto. Jabez significa dor. Jabez significa seco. Jabez significa difícil de nascer. Então você imagine uma mãe dando à luz uma criança, e a gente tem tanto cuidado para escolher o nome do nosso filho ou da nossa filha, né? A gente quer escolher um nome bonito, né? Um nome que tem a ver com a nossa casa, tem a ver com a nossa família. A gente fica tão preocupado com isso, e a gente sabe que todo bebê que nasce, ele nasce com uma intensidade de dor normal. Nenhuma criança nasce sem dor. A mãe sente a dor para aquela criança nascer. De uma forma ou de outra, ela vai sentir a dor, né? Mas só que houve alguma coisa fora do comum nesse parto. Porque essa mãe foi capaz de mencionar isso no próprio nome do seu filho. A gente não sabe por que ela dá esse nome com um significado tão ruim para esse filho. A gente não sabe. A gravidez dela pode ter sido traumática, então ela deu esse nome. Talvez essa criança tenha nascido sentada, porque na época só se tinha parto normal, né? E se a criança estivesse sentada, meu Deus do céu, é uma loucura para a mãe colocar essa criança, né, para nascer. Ou talvez essa mãe teve uma dor emocional profunda. O pai da criança pode ter abandonado ela durante a gravidez, ou o pai da criança pode ter morrido. A gente não sabe o que aconteceu na vida dessa mãe para ela ter colocado esse nome nessa criança. Só Deus sabe, com certeza, aquilo que estava no coração dessa mãe. Mas imagine, gente, se coloque no lugar de Jabez, numa sociedade em que o nome pesava sobre a pessoa. Você vê que o nome tinha tanta importância em Israel que Deus trocava o nome das pessoas. Jacó, Deus trocou para Israel. Abrão, ele trocou para Abraão. Sarai, ele trocou para Sara, né? Quando ia nascer uma criança, às vezes Deus escolhia o nome dele vai ser Sansão, porque ele vai libertar o seu povo. O nome era associado à identidade da pessoa. Então, se você tem um nome com significado muito ruim, isso ia trazer tristeza para você. Então você imagina essa criança nascer com esse peso emocional e esse peso espiritual. Quando Jabez fica grande, né, adulto, quando ele toma consciência do que aquele nome representava, né, como ele pensou assim: meu Deus, esse nome vai definir o meu futuro. Imagine, eu tenho um nome que significa dor, deserto, sequidão. Jabez, ele fica desesperado e ele vai procurar uma saída. E a saída de Jabez foi Deus. Ele cresceu ouvindo sobre o Deus de Israel. Ele cresceu ouvindo que Deus podia libertar, porque ele ouvia as histórias do que Deus já tinha feito no seu povo, que tinha liberto o povo da escravidão, né? Que os resgatou da mão dos seus inimigos, que colocou eles numa terra com fartura. Jabez acreditava e confiava nesse Deus de milagres, nesse Deus de novos começos. E quando alguém que tem uma autoridade sobre a gente, uma autoridade sobre nós, sobre a nossa vida, como os nossos pais, por exemplo, lançam palavras negativas sobre a nossa vida, isso traz um peso muito grande. E agora eu não estou falando só de Jabez, eu estou falando da gente mesmo aqui. Eu não sei a história de todo mundo. Eu não sei como foi a tua infância, como foi a tua adolescência, como foi a tua mocidade. Eu não sei da tua vida. Mas eu sei que muitas vezes as pessoas que provocam mais dor na nossa vida são as pessoas que têm mais intimidade com a gente. Aquelas pessoas que convivem mais de perto com a gente, são essas pessoas às vezes que trazem coisas negativas sobre a nossa vida. E quando é uma autoridade, então, quando é um pai, uma mãe, isso tem um peso muito maior. E o que a gente precisa fazer quando não foi um nome que te deram, mas
uma palavra negativa que te deram, né? Algo que foi falado para você ao longo de algum tempo e que isso ficou marcado no teu coração. Nós precisamos ir a Deus, assim como Jabez foi. Precisamos ir a Deus, precisamos ressignificar o nosso nome, precisamos ressignificar a nossa história. E Jabez, ele foi a Deus. Ele foi a pessoa que poderia fazer alguma coisa por ele. E Jabez faz uma oração. Essa oração, na minha versão aqui de Bíblia, diz assim: ó Deus, tem 2 pontos de exclamação. Ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Olha a oração que ele faz. Ele invoca o Deus de Israel. Em outra versão diz: ó Deus, abençoa-me muitíssimo. Eu gosto muito de usar essa palavra. Toda vez que alguém faz aniversário, lá na rede social eu coloco: Deus te abençoe muitíssimo. Eu amo essa palavra. Ela faz parte do meu vocabulário. Então ele pede: ó Deus, abençoe-me muitíssimo. Amplia minhas terras. Seja a tua mão comigo. E faze do que o mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. É muito interessante que depois desses 3 versículos, a genealogia continua. E vai embora. Fulano é filho de Cicrano, fulano é filho de Cicrano. A genealogia só parou para contar a história desse homem. E se na Bíblia existe uma parada para falar de alguém, a gente precisa atentar para isso. Porque nada na Bíblia é à toa. Tudo tem um significado. Então, quando ele fala assim: ó Deus, o que a gente percebe aqui? Uma expressão de dor. Ó Deus, ele realmente está sofrendo com aquilo. Quando ele se dá conta do nome que a mãe dele deu para ele, e toda vez que alguém falava Jabes ou Jabez, aquilo ressoava na cabeça dele. Porque aquilo era uma sentença profética de derrota na vida dele. Vai lá, ô sequidão. Era como se estivesse falando isso para ele. Vai lá, terra infértil. Vai lá, deserto. Era isso que ele ouvia toda vez que chamava o nome dele. Então, quando ele vai diante de Deus, ele fala: ó Deus, é uma expressão de coração quebrantado. É uma dor misturada com pedido de socorro, com pedido de intervenção. É uma dor misturada com comunhão. Jabez aqui, ele se coloca debaixo das mãos de Deus. Ele se humilha diante do Senhor. E ele diz: hoje eu quero terminar essa sentença na minha vida. Eu não quero continuar. Toda vez que eu escuto o meu nome, eu fico desse jeito. Eu fico acabado, eu fico triste. Eu quero que isso acabe agora. Então ele decidiu na vida dele que ele ia dar um basta naquela situação. Então hoje é o dia de nós também darmos um basta em algumas coisas que vem acontecendo na nossa vida. Porque, irmãos, tem coisa que é só você que pode dar um basta. Só você. Ninguém pode fazer nada por você. Pessoas humanas não podem fazer nada por você. Tem coisa que você tem que ir diante de Deus e falar assim: eu quero que esse veredito termine na minha vida. Então, se alguém deu um veredito de maldição para mim, ou se eu mesmo provoquei isso, é hora de eu ir a Deus e reverter esse quadro na minha vida. Porque muitas vezes nós abrimos a nossa boca e nós também damos permissão para algumas coisas acontecerem na nossa vida. Às vezes a gente não tem uma noção do que o poder que nós temos dentro da nossa boca, de trazer à existência as coisas de Deus. A gente traz à existência Deus, o que Deus quer, e a gente traz à existência coisas negativas também. Porque o mundo espiritual, ele se apropria daquilo que você fala. Ninguém tem mais autoridade sobre a tua vida do que você mesmo. Se você, vou dar um exemplo assim básico, normal, bem tranquilo. Se você acorda de manhã e fala assim: hoje é sexta-feira, hoje eu acordei, eu vou dar um jeito nessa casa, vou fazer uma arrumação nessa casa, vou dar uma limpeza nessa casa.
essa casa vai estar um brinco. Quando eu terminar, essa casa vai estar um brinco. Se você fizer isso e falar isso, você consegue fazer. Porque você já falou isso dentro de você, você já expressou isso, e aí tudo vai contribuir para que isso aconteça. Agora, se você acorda já desanimado, você fala, hoje vai ser um dia péssimo, já acordei de mau humor, acabou o seu dia. Você mesmo deu a sentença sobre o seu dia. Você já falou que vai ser ruim, vai ser péssimo, você não vai conseguir fazer nada. Você já declarou isso, o mundo espiritual já pegou isso, já vai trabalhar para confirmar aquilo que você falou. Isso é muito real, tá? Então, quando Jabez percebe o que aconteceu na vida dele, ele fala, eu não vou na minha mãe tirar satisfação com ela. Ele podia ter ido lá. Mãe, por que você me deu esse nome? Horrível. Esse nome com peso profético tão ruim. Por que você me deu esse nome? Ele não vai até a mãe. Ele só queria cancelar o significado desse nome na vida dele. Então ele diz, eu não quero levar essa sentença na minha vida. Eu amo a minha mãe, eu respeito a minha mãe, mas eu não quero levar isso na minha vida. Eu não quero esse peso espiritual na minha vida, porque ele sabia que o nome tem um peso espiritual. E isso é real, isso é muito real. Por exemplo, quando eu me dei por mim, falei, Alessandra, eu vi o significado de Alessandra. O que significa a palavra Alessandra? Tive curiosidade, eu fui lá ver. Não é um significado ruim, não. Ela tem um significado até bom. Mas eu falei assim, eu quero mais. Eu quero mais. Eu sei que Deus tem mais para a minha vida. Aí eu fui lá, coloquei meu nome, como se escreve Alessandra no hebraico. Eu botei. Porque o hebraico é a língua de Deus, né, gente? O hebraico não tem como. O hebraico é a língua de Deus. É a língua dos profetas, é a língua da igreja primitiva. O hebraico é a língua de Deus. Então, aí eu coloquei Alessandra em hebraico. Aí fui pesquisar o significado da Alessandra no hebraico, o significado de cada letra. Gente, a partir daquele dia, o que eu pensava de mim mudou completamente. Porque eu vi que Deus tinha um plano através do meu nome. Eu ressignifiquei o meu nome. Então, eu já convivi com algumas alunas lá na Igreja Batista. Eu dei aula uns 5 anos lá. E tinha uma menina, vou falar o nome dela aqui, se estiver gravando, me perdoa, mas vou falar. Ela tinha um nome muito diferente. Eu não sabia o significado do nome dela, eu achava que era japonês ou chinês, alguma coisa assim. E aí ela falou, Tamashi, o nome dela. Aí ela, Alessandra, puxa vida, eu nunca entendi o significado desse nome que minha mãe deu. Eu fui perguntar para ela, disse que misturou 3 sílabas do negócio que ela viu lá e colocou meu nome. Eu queria que você fizesse, eu queria ressignificar o meu nome também. Aí eu falei, não tem problema não. Aí fiz lá, Tamashi, no hebraico, dei para ela o significado. Ela amou. Ela falou, Alessandra, eu era tão triste com o meu nome, agora eu estou super feliz. Que significado poderoso que tem aqui. Então, ressignificou. Tem coisas que você não vai mudar. Um nome. Tem como você mudar seu nome? Alguém te deu o seu nome. Você não escolheu o seu nome. Alguém te deu o seu nome. Você não tem como mudar isso. Mas você pode mudar o que você sente a respeito disso. Você não pode mudar os traumas que você teve na tua vida, as situações difíceis pela qual você passou, mas você pode ressignificar isso. Porque você não precisa ficar vivendo em prol da tua dor. Você pode ressignificar e usar a tua dor para a glória de Deus. Então, Jabez, ele não vai até a mãe dele. Né? Eu respeito a minha mãe, só que eu não quero isso na minha vida. Então, eu faço uma pergunta hoje, diante desse texto que a gente leu. Que palavras estão carregando você há anos? Que palavras estão carregando você há anos? Talvez você não esteja incluído nessa frase, nessa pergunta que eu fiz. Mas de repente tem alguém aqui que está sendo carregado por uma palavra lá de trás. A pessoa que falou para você, ou te deu uma palavra negativa, ela está vivendo a vida dela normal e você ainda sofre quando lembra disso. Então, que palavras estão carregando você há anos? Hoje é o dia de remover essas sentenças. Hoje, não é amanhã, não é hoje. Hoje é o dia de você remover essas sentenças na tua vida. Jabez decidiu ir a Deus. E tem coisas que a gente precisa decidir.
hoje eu vou a Deus e vou remover isso. Eu sofri com isso até o dia de hoje. A partir daqui, eu não vou sofrer mais. Olha, deixa eu contar assim, uma experiência minha, pessoal. Que hoje é bem pessoal, né? Eu sempre, quando se aproximava o dia do meu aniversário, eu caía numa tristeza profunda. Toda vez. Estava normal, vivendo normal. Quando chegava janeiro, acabava dezembro, meu aniversário em janeiro, quando acabava dezembro, eu já começava a ficar depressivo. Depressivo, eu não sabia o que era. Dia do meu aniversário, gente, parece que um caminhão tinha passado em cima de mim. Uma tristeza que eu não sabia de onde vinha. Não sabia. Aí eu falei, meu Deus do céu. E convivendo com isso há anos. Há anos convivendo toda vez. Luciano, quando casou comigo, começou a perceber isso também. Porque em vez de eu ficar feliz quando eu ia fazer aniversário, eu ficava triste. Aí eu falei, Senhor, eu tenho que resolver isso na minha vida. Por que eu sou assim? Eu não consegui entender o porquê. Aí, já adulta, trabalhando, tinha uma amiga minha que era psicóloga, fazendo psicologia. Aí ela falou assim, Alessandra, eu vou te ter, eu não é uma coisa muito legal de fazer não, porque eu sou sua amiga, mas eu vou fazer de graça para você. Vamos sentar e vamos conversar sobre isso. E ela começou a sentar e conversar comigo sobre essa questão, dessa tristeza que eu sentia perto do meu aniversário. Eu descobri por que era. Por que era? Porque quando eu era criança, hoje nossos filhos são ricos, né? Na nossa época a gente não tinha nada que nossos filhos têm hoje, eles nem valorizam muito, mas lá atrás, né? A gente ganhava presente Natal, e olha lá, aniversário, muito raramente, eles nem sabiam que estava fazendo aniversário. A data passava e ninguém nem... O que acontecia? Como todo mundo já tinha gastado todo o dinheiro em dezembro, quando chegava no dia do meu aniversário, ano que vem a gente faz alguma coisa, Sempre passava batida a data do meu aniversário. Então eu passei por isso a infância toda. E isso somatizou, eu não sabia que era isso. Depois que eu sentei para conversar, fazer a terapia, eu descobri. Aí eu descobri que eu ficava triste porque eu me senti excluída no dia do meu aniversário, porque nunca ninguém comemorava o meu aniversário. Aí o que eu fiz quando eu descobri isso? Então é isso, então eu vou cancelar isso na minha vida agora, acabou. Dia do meu aniversário, mesmo que ninguém comemore, eu vou comemorar. Aí acabou, gente. Dia do meu aniversário, eu já casado, tá chegando o meu aniversário. A tristeza vinha. Não vou dizer para você que não vinha, mas eu consegui superar isso. Eu sabia o que era, né? Então eu falava, tá chegando o meu aniversário, vamos lá, vamos comer aonde? Vamos para qual restaurante? Você não vai me dar o quê? Eu quero isso. E, gente, eu comecei a superar. Hoje, o dia mais feliz da minha vida é o dia do meu aniversário. Eu consegui superar. Mas eu quis resolver. Eu quis dar um basta nisso. Eu não teve que culpar meu pai, minha mãe. Eles fizeram o que eles podiam fazer na época. Eles não tinham, né? Eu não posso ficar indo lá porque aconteceu isso. Não, gente. Nossos pais fizeram o melhor que eles puderam fazer. Hoje você já é adulto. Você pode virar essa página na tua vida. Você pode virar isso. E você pode deixar isso não acontecer. Com os meus filhos, né? O Lucas está de prova ali. Eu quis tanto mudar isso na minha vida que eu mudei na vida deles. Todo ano eu queria fazer festa de aniversário para eles. Eu gastei muito dinheiro com festa de aniversário. Agora eu já parei, claro. Mas, assim, eu queria que eles se sentissem importantes no dia do aniversário deles. Então, algo que aconteceu comigo, eu não queria repetir com os meus filhos. Eu tive 3 filhos, graças a Deus. Fiz muitas festas maravilhosas. Né? Minha filha casou, fiz uma festa maravilhosa. Graças a Deus, eu consegui superar isso. Então, Jabez, ele mostra isso pra gente. Quando ele fala assim, Senhor, abençoa-me. Olha o que ele fala, a frase. Senhor, abençoa-me. Aqui é um gesto de urgência e de vulnerabilidade pessoal desse apelo. Senhor, me abençoa. O Senhor está acima da minha mãe. A tua palavra vale mais. Não importa que ela deu esse nome para mim. Se o Senhor me abençoar, esse nome não vai ter peso na minha vida. E uma tradição literal dessa palavra seria assim: abençoa-me muito mesmo. Irmãos, não é pecado você pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Não é pecado.
O prazer de Deus é nos abençoar. E Jabez descobriu isso. Eu vejo Jabez, quando eu vejo ele fazendo essa oração, que foi 3 versículos, uma oração bem pequena. Ele não ficou 3 horas orando. Foi uma oração bem pequena. Quando eu vejo Jabez fazendo essa oração, eu vejo ele diante de um muro imenso, de um portão enorme, oprimido pelo peso da tristeza do passado, da melancolia do seu presente, e ele só consegue enxergar a impossibilidade. Então ele começa a bater nesse imenso portão e clama: Pai, Pai, por favor, me abençoa. Pai, Pai, por favor, me abençoa. Senhor, muito. E ele fala ainda muito. Em algumas traduções, muitíssimo. Mas me abençoa, Senhor, muito. Eu quero uma bênção multiplicada, eu quero muito. E quando ele ora assim, a Bíblia diz que o portão se abre. Um campo enorme com muitas bênçãos passou a ficar disponível para Jabez. Sabe por quê? Porque ele ousou ir a Deus. E ele faz um pedido especial para Deus, que naquele tempo era muito importante. Ele fala assim: Senhor, aumenta as minhas terras. Aumenta as minhas terras. Hoje, você é considerado abençoado quando você tem uma conta bancária bem gordinha, você tem um carro, às vezes um carro importado que vale muito, né? Você tem um iate, você tem não sei o quê. Naquela época, a bênção era as terras. E se a terra tivesse um poço de água, mais rico ainda a pessoa era. Então, quando Jabez, olha, tempo dos juízes, gente, vamos pensar, vamos nos localizar. Ele pede: Senhor, aumenta as minhas terras, e que a tua mão esteja sobre mim, e me livra de todas as dores. Então ele foi bem intencional, ele sabia o que queria, ele foi diante de Deus certinho o que ele queria, ele pediu com intenção. Aumenta o meu campo de produtividade. Quando ele pede terras, ele está dizendo: aumenta o meu campo de produtividade. Eu quero a sua bênção sobre mim. Eu quero a sua mão sobre mim. Abençoar, no sentido bíblico, significa pedir ou conceder um favor sobrenatural. Por isso é tão importante, né, os filhos pedirem a bênção aos pais. Isso é muito importante. Saiu de casa, bênção pai, bênção mãe. Isso é muito importante, gente, porque a bênção é algo sobrenatural. É algo que vem de Deus. É um hábito que hoje em dia as pessoas não têm mais. Mas é muito importante você receber a bênção de Deus antes de sair de casa, tá? E aí, quando a gente clama, ele está aqui, ó. Ao clamarmos pela bênção de Deus, não estamos pedindo aquilo que poderíamos conseguir com o nosso próprio esforço. Você entende isso? Bênção não é algo que você consegue com o teu esforço. Se eu fizer uma hora extra, por exemplo, eu como professora, se eu fizer hora extra, eu ganho mais do que o meu salário normal de professora. Porque é extra. Desse extra não entra desconto. Assim, não imposto entra. O governo pega tudo, tá? Mas estou dizendo assim, não entra previdência, não entra desconto de transporte, nada disso. O meu extra, eu ganho mais no extra quando eu dobrava, esse ano não estou dobrando, mas quando eu dobrava eu ganhava mais no extra do que no meu salário normal. Quando você pede a bênção de Deus, não é algo que você pode fazer por você. Se você pode trabalhar e ganhar mais, isso não é bênção. Bênção, no sentido literal, é algo que eu não posso fazer com o meu próprio esforço. Então, quando eu estou clamando pela maravilhosa e ilimitada bondade de Deus, que apenas Ele tem poder de conceder, eu estou pedindo a bênção de Deus. Senhor, me abençoa. Quando eu falo, Senhor, me abençoa, toda vez que você fala isso, você entenda isso. Me abençoa. Quando você pede, Senhor, me abençoa, você está pedindo algo que você não é capaz de fazer sozinho. É como eu vi, tem um meme que tem lá no Facebook, que está uma porta assim, o médico vai atender. Tem uma porta, vamos supor que aqui seja a porta. Aí tem uma fila de pessoas em pé aqui esperando para entrar na porta do médico. Aí, nesse videozinho, chegou uma velhinha e como ela tinha prioridade, ela passou à frente de todo mundo e foi lá para frente. Aí o pessoal não gostou e começou a empurrar ela. Não, tu não vai ficar aqui não. Aí foi empurrando. Ela chegou e foi a última da fila. Aí o médico abriu a porta aqui.
Ela foi a primeira, do mesmo jeito. É isso que eu estou dizendo que é bênção. A bênção de Deus, ela faz você pular a etapa. Ela pega um documento que está lá no final e joga para cima. Ela, sabe, ela faz coisas que você não faria sozinho, com a sua própria mão. É uma bênção extra, é uma coisa extra. É uma coisa que você não teria condições de fazer. Jabez deixou inteiramente nas mãos de Deus a natureza da bênção. Onde, quando e como ela seria dada a ele. Ele só fez a oração e deixou na mão de Deus. Senhor, eu quero a tua bênção. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei a hora que o Senhor vai fazer. Mas eu creio que o Senhor vai fazer. Pediu a bênção. Isso aconteceu lá em casa. O Senhor tinha uma causa na justiça anos. O último trabalho dele, antes dele ir para esse que ele trabalha agora. Ó, você processar uma empresa demora muito para você conseguir. E ele ficou. Aí todo mundo fala, poxa, Ney, essa causa não sai. Brincadeira, reclamando. Aí ele, Ney, calma, Alessandro, fica calma. Deus vai nos abençoar, a bênção vai sair, na hora certa a bênção vai sair. E esqueci. Um belo dia, a minha filha do Ney, a Isabela, falou, mãe, eu vou casar. Começou a namorar um rapaz, mas foi muito rápido. Como o primeiro não era de Deus, eu falei para ela que o namorado que ela amou não era de Deus, ela não queria largar ele. Deus teve que mostrar para ela ficou chorando, aí de manchar. Aí eu falei assim, minha filha, Deus vai te dar um marido direitinho. Fica quietinho, fica tranquila. Eu sei que ela gostava muito desse rapaz, mas ela abandonou porque Deus falou que não era esse. E aí eu tive um sonho, sonhei com um rapaz chegando lá em casa de terno. Eu vi só a parte da barba dele assim, e de terno. Eu falei, Bel, eu sonhei, você arrumou um namorado, eu sei até como ele é. Se eu ver ele na minha frente, eu sei quem ele é. De barba, de terno. Eu achei que ele era um pregador, uma coisa assim. Não. Aí ela falou assim, um belo dia, mãe, vou trazer o meu namorado aqui para tu conhecer. Aí falou pro meu pai que falou pro Luciano, o pai dela. Aí o Luciano falou assim, tá, como é o nome dele, Bel? Luciano. Aí eu, ai Jesus, já começou a bênção. Mesmo nome teu, Luciano. Aí ele ficou com uma cara assim, tudo bem. Gente, quando ele apareceu lá em casa, ele entrou pelo portão, eu olhei pra cara dele, era o rapaz que eu tinha sonhado. A barba. Eu falei, não entendi o termo. Prega? Tu é pregador? Aí ele, não sou pregador não. Eu até toco, canto, mas não sou pregador não. Eu falei, engraçado, eu sonhei que você estava de terno. Ele, não, porque eu sou advogado. Eu falei, Jesus, a bênção veio completa. Amém, amém. Bel também estava fazendo direito, estava terminando. Amém. Eu falei, gente, que isso? Aí ela começou a namorar. Só que namoro de crente eu não deixava, não dava mole. Hoje em dia os namoros, o casal vai sozinho para viajar, vai para pousar não sei da onde, lá em casa não. Namoro é que casa, na minha frente. Vai sair, o Lucas vai atrás, vai comigo, a gente vai em grupo. Você não vai sair sozinho com ele de jeito nenhum. Gente, um jovem tudo bonito. Meu genro é bonito. Bonito, ela bonita. Os hormônios tudo aflorados. Tu acha que vai deixar? Não, vai namorar aqui. Aí ela, mãe, quer saber de uma coisa? Eu vou casar. A senhora não deixa a gente ter liberdade. Eu falei, então tá. Tudo bem, vai casar? Ano que vem. O quê? Ano que vem. Não acredito, Bel. Mãe, não reclama. Você não orou para Deus abençoar? Eu vou casar. Jesus tem misericórdia. Onde eu vou arrumar dinheiro para ser casada dessa garota? Gente, aí ele comprou a casa, já tinha casa. Falei, cara, minha parte eu já fiz, já comprei a casa, a chave tá aqui, ó. Jesus, tem misericórdia. O que eu vou fazer? Luciano, o que a gente vai fazer? Aí sabe o que aconteceu? A causa da justiça saiu. Falei, o quê? A causa da justiça saiu. Gente, a causa da justiça saiu. Deu para pagar o casamento, ainda sobrou dinheiro. Sítio Martins. Quem já foi lá no Sítio Martins? Quem conhece? Sítio Martins. Na época foi 30 mil reais o casamento da Isabela. Há 4 anos atrás. Deus, Ele nos abençoa no momento e na hora certa. Quando a gente coloca Deus na frente, tudo dá certo. Então, Jabez, ele fez exatamente isso. Ele orou, deixou na mão de Deus fazer, tá? E quando buscamos a bênção de Deus como valor máximo para a nossa vida,
Estamos nos jogando de corpo inteiro no rio da vontade de Deus, do seu poder, do seu propósito para nós. Todas as demais necessidades se tornam secundárias diante daquilo que realmente queremos. Ficar totalmente imersos naquilo que Deus está tentando fazer em nós, através de nós e ao redor de nós, para a sua glória. Então Deus não vai nos dar uma bênção para nos afundar. Deus não vai nos dar uma bênção para tirar a gente da presença dele. Não, Deus vai nos dar uma bênção para a gente aumentar, para a gente melhorar, para a gente... tudo vai ficar melhor com a bênção de Deus. A Bíblia fala assim: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quer saber se é bênção? Se está te acrescentando dores, não é bênção. Bênção de Deus não acrescenta dores. Bênção de Deus é bênção para a nossa vida. Entendeu? Esse é o padrão. Então, se você busca de verdade e sinceramente pela bênção de Deus, sua vida será marcada por milagres. Gente, eu tenho vivido isso. Eu não estou aqui para dizer que sou melhor que ninguém. Mas eu tenho vivido milagres na minha vida. Gente, é um milagre atrás do outro. É um milagre atrás do outro. Porque quando você se coloca assim: Senhor, estou aqui para você, Senhor. O que o Senhor quiser fazer, faz. Você se coloca na vontade de Deus, não tem nada que Deus não faça. Quando você está debaixo da mão de Deus, gente, não tem nada que Deus não faça. Começando pela minha vida, eu não podia ser mãe. Gente, o que é isso? Eu tenho todos os exames para provar, eu não podia ser mãe. E Deus me deu 3 filhos. Já começa daí, sabe? Queria passar no concurso, não tinha condição, Deus abriu a porta. Ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar me aposentando para a honra e a glória do nome do Senhor. Olha, eu novinha, olha só, novinha, já vou me aposentar, gente, olha que bênção. Isso não é bênção? Eu vou fazer um culto de ação de graça aqui com um bolão enorme, se Deus quiser, está marcado na agenda de Deus. Porque quando Deus faz, é assim. Deus, Ele abençoa de uma maneira extravagante. Eu vou fazer 50 anos e vou me aposentar. Gente, tem gente que está começando a vida agora. Eu já vou me aposentar com 50 anos. Todo mês meu salário vai estar lá, gente. Olha só que bênção. Sem trabalhar. Vou trabalhar só para Jesus. Isso é bênção. Sabe? Eu tenho vivido isso. Sonhos que Deus me deu. Gente, já tem 4 livros publicados. O que é isso? É Deus. Tanta gente querendo publicar um livro e não consegue. Deus me abençoou, abriu a porta para mim. Meu livro está lá na Amazon. Quer comprar? Abre a Amazon, compra o livro. Está lá no livro. Quem faz isso? É Deus. Só Deus vai fazer isso. Sabe? Então Deus não é um Deus que estraga sonhos. Deus não é um Deus que estraga planos. Não. O prazer dele é nos abençoar. E o que é bênção? Estou acabando já, tá? Estratégia divina. Anota isso. Bênção é inteligência divina. Bênção é sabedoria divina. Bênção é estratégia divina, inteligência divina e sabedoria divina. Jabez disse: eu não sei como desconstruir isso na minha vida. Eu não sei como desconstruir isso que a minha mãe fez. Mas o Senhor pode retirar essa sentença da minha vida. Então, a gente não tem que ir às pessoas. Nós temos que ir a Deus. Não temos. Bater boca com pessoas. Nada disso. Deus não te chamou para isso, não. Alguém te deu uma rasteira, puxou teu tapete, não vai tirar pergunta com ninguém, não. Vai diante de Deus, vai aquela pessoa que pode resolver o teu problema. Vai diante de Deus e fala igual Jabez: Senhor, eu estou aqui, me abençoa. Tu vai ver, Deus vai colocar cada coisa no seu lugar. E tudo que está desarranjado, Deus vai colocar no lugar. Então, não é ir a alguém, é ir a Deus. É quebrar o ciclo. Deus está à procura de alguém que seja um interventor. Alguém que se coloca. Isso é intervenção divina. Senhor, eu preciso de uma intervenção. O que é isso? É algo que eu não posso fazer. Uma vez entrou um grupo de responsáveis lá na escola. Foram na diretoria e falaram algumas coisas lá de mim. Que eu vou isso, que eu vou aquilo. E como eu tinha uma direção da escola muito tóxica, a direção apoiou o que os pais falaram e ainda falou assim: vocês fazem um grupo, reúnem um grupo e vai lá na unidade lá central e fala essa questão sobre a professora Alessandra. Eu sempre fui muito rígida dando aula. Eu nunca deixei os alunos fazer o que queriam comigo.
tinha que ter postura de aluno, sempre fui muito rígida, então eu sofri algumas coisas por conta disso. Aí a direção já gostou, porque já estava assim comigo, reúne o grupo, vai lá, todo mundo. Sabe o que eu fiz quando eu fiquei sabendo? Alguém sempre vem contar, né? Ó, tem um grupo lá na secretaria, isso, vai fazer isso. Aí o que eu fiz? Não vou bater boca com ninguém, não vou na secretaria. O que eu vou fazer? Fui pro banheiro da escola. Entrei no banheiro, fechei a porta, dobrei o joelho e orei. Fiz uma oração pequena, igual eu já fez. Falei, Senhor, eu não posso fazer nada. Eu estou no estágio probatório. Se isso acontecer mesmo, vai ser muito ruim para mim. Então, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode fazer tudo. Faz alguma coisa. Só isso. Chorei, lavei o rosto, porque eu não vou dar confiança pro diabo. Lavei o rosto, quando saí recuperada do banheiro, como se nada tivesse acontecido, voltei para minha sala. Gente, confiei no Senhor. Daqui a pouco, passou uns 10 minutos, foi uma mãe na minha porta, bateu lá. Alessandra, oi, tudo bem? Tudo bem. Olha só, estou aqui para informar você que fizeram uma reuniãozinha lá na secretaria, e isso, e disseram que ia lá falar não sei o que, lá na unidade central de você. Você está sabendo disso? Eu falei, estou sabendo. O que você vai fazer a respeito? Eu falei, não vou fazer nada. Eu já entreguei para Deus, não vou fazer nada. Pois não precisa fazer nada. Eu já cheguei lá e já botei todo mundo no seu lugar, e ninguém vai para lugar nenhum falar mal de você em lugar nenhum. Já resolvi toda a situação. Glória a Deus, amém. Acabou o problema. Não precisei fazer nada. A gente precisa entender o Deus que a gente serve. Às vezes a gente acha que o nosso Deus é desse tamanho pequenininho. Nosso Deus é muito maior do que a gente pensa. A gente precisa confiar mais no Senhor. Então Jabez confiou. Fez uma oração humilde, sabe? Uma oração pequena. E o que a gente aprende com isso? Pare de transformar sua dor em uma conferência e leve a sua dor para a pessoa certa. Leve a sua dor para quem pode resolver o teu problema. Falar com A e com B não vai resolver o teu problema. Leve a tua dor para onde alguém pode resolver. Esse alguém é Deus. E a Bíblia fala no versículo 10, a última frase do versículo. E Deus, quem? Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Olha que coisa linda. Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Essa mensagem sobre Jabez aconteceu há muito tempo atrás. Mas tem um monte de Jabez aqui nessa noite que também precisa de uma intervenção de Deus. Precisa que Deus faça alguma coisa. E nós estamos aqui reunidos como igreja de Deus para dizer, o nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus continua o mesmo. Amém? Então agora eu queria fazer uma oração específica. Vamos ficar de pé. Se você crê que o teu Deus pode intervir na sua vida, se você crê que Deus ainda pode intervir na sua vida, se você crê mesmo de verdade, vem até aqui à frente. Rompe e vem até aqui à frente. Eu vou fazer uma oração específica por você. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que você precisa, qual a intervenção de Deus que você precisa. Jabez tinha algo muito difícil de resolver. Ele não conseguiu mudar o seu nome, mas ele mudou a sua história. A vida de Jabez foi totalmente diferente. A Bíblia diz que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. E Deus abençoou Jabez de uma maneira extraordinária, a ponto de parar uma genealogia para contar a história dele. Foi algo que mexeu com o coração de Deus. Hoje eu quero orar por você também. O Senhor está aqui. Nós estamos numa igreja pequena, simples, mas a presença de Deus ainda está aqui, vai continuar. Nós temos visto Deus fazer coisas maravilhosas nesse lugar. Nós temos recebido cura nesse lugar, nós temos recebido bênção nesse lugar, e hoje não vai ser diferente. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa que espada alguma de 2 gumes, que ela entra na divisa da alma e do espírito. Ela não volta vazia, ela faz o que lhe apraz. Então, Senhor Jesus, estamos na tua presença, Senhor, neste momento.
queremos te agradecer, Senhor, porque estamos na tua presença. Apesar, Senhor, das nossas circunstâncias, apesar das nossas dificuldades, quantas vezes a gente acha que não vai conseguir, que nós não temos condições, mas o Senhor tem estado conosco nos momentos mais difíceis, nos vales. O Senhor tem segurado na nossa mão, o Senhor não tem deixado o fogo nos queimar, o Senhor não tem deixado a água nos afogar, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, mas nós estamos aqui, os teus filhos estão aqui nesse momento, e eles esperam, eles aguardam a tua bênção, a estratégia divina, o conhecimento divino para mudar, a sabedoria divina para tomar boas decisões, para mudar decretos na nossa vida. Pai amado, os teus servos precisam da tua bênção, da tua orientação, aquilo que eles não podem fazer com uma mão, com o braço, aquilo que eles não podem resolver com uma conversa, Pai amado. Tu és o Deus que pode fazer a diferença na vida deles. Pai amado, aquilo que eles não têm condições, Pai, entra com o teu agir, entra com a tua providência, cancela maldições, cancela palavras negativas, cancela, Pai amado, aquilo que não vem de ti, que teus filhos caminhem na bênção que o Senhor propôs para a vida deles. Nós somos os teus filhos, nós somos os teus servos, Pai amado, nós não aceitamos derrota na nossa vida. Tu és o nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que sabe onde está cada grão de trigo, Pai amado, cada folha lá em cima da montanha. Pai, conhece a nossa vida, o nosso nome, o nosso endereço, a nossa conta bancária. Tu conhece a nossa vida, o nosso deitar e o nosso levantar. Pai amado, assim como Jabez orou, porque ele sabia que só tinha um que podia cancelar decretos negativos na vida dele, ele foi a ti. Teus servos vêm a ti nesse momento, Pai, reconhecendo, se humilhando debaixo das tuas potentes mãos, Pai amado, porque debaixo da tua mão há poder e acesso, há poder e acesso, debaixo da tua mão há poder e acesso. Pai amado, eu cancelo toda coisa ruim lançada sobre a vida dos teus filhos, aquilo que tem atrapalhado os teus filhos de caminharem em teu nome, Senhor. Nós cancelamos decretos negativos, que a partir de hoje os teus filhos vejam a intervenção divina na vida deles. Pai amado, muito obrigado pelo teu agir, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo. Abençoa os teus filhos, que essa semana seja uma semana de bênção. Pai amado, nós não sabemos como o Senhor vai fazer. Jabez orou e ele entregou nas tuas mãos como fazer, e o Senhor fez. O Senhor fez na vida de Jabez, e nós cremos que o Senhor também vai fazer na vida dos teus filhos. Pai, nós já queremos te agradecer, porque esse muro foi derrubado, essa porta foi aberta, e nada pode, Senhor amado, impedir o teu agir na nossa vida. A tua palavra diz: operando eu, agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o teu agir na nossa vida. Pai amado, muito obrigado pela resposta, porque já cremos na vitória dos teus filhos. Muito obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. O ministério vai cantar mais